estávamos indo lá pro colégio do Aquiles e eu comecei a falar, cara, tô investindo, não sei o quê. Daí todo suspeitando. o meu contexto era que naquela época a minha vida era jogar videogame e futebol. Eu queria ser jogador de futebol, tinha ambições na vida, assim, mas eu nunca tive um despertar, sabe? Meus pais, eles passavam por dificuldade, eles já empreendiam naquela época também, só que eu nunca participava disso com eles. Eles sempre pegavam pelos dois, tentavam dar uma vida muito boa pra mim, e eu ficava ali naquele meu mundo. E aí, quando o Arthur ele veio e começou a falar pra mim, cara, eu tô começando a investir, tô aprendendo sobre bolsa de valores, o que que é uma ação, como que tu compra uma ação, que tu faz um investimento, tu coloca o dinheiro num lugar e magicamente ele te dá mais dinheiro. Aí eu comecei a pensar, cara, será que isso aí é um negócio honesto, cara? Será que ele não tá roubando dinheiro de alguém? Alguma velhinha tá sofrendo. Alguma velhinha tá sofrendo no outro lado do telefone. O que será que tá acontecendo, cara? E aí eu comecei a ficar curioso. E aí eu comecei a perguntar pra ele. Ele me emprestou o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu li o você livro. leu também? Aí Eu ele li leu também, depois Foi que ele leu. Li junto, comecei a olhar YouTube, olhar vídeos no YouTube, assim. Na época, eu olhava muito o Thiago Nigro, o Bruno Perini, que é mais focado em mercado financeiro. Investimentos mesmo. A gente iniciou no mercado financeiro, nessa empreitada, digamos assim. E aí eu comecei a pesquisar, a gente fazia ligação, ficava explicando uma coisa um pro outro. Aí eu fiz o meu primeiro investimento e... Foi de quanto teu primeiro? Foi R$218. Foi aonde? Foi no Tesouro Selic. E o teu foi onde? O meu foi numa Na previdência numa previdência privada. Não vou, por motivos éticos, não vou falar o nome da instituição. Mas assim, eu já tinha uma grana na poupança, né, que a minha avó guardava ali pra mim. Aí você tirou da poupança, você viu que não rendia nada, disse, meu, tô perdendo meu dinheiro aqui, perdendo meu tempo, eu vou botar no Tesouro Direto. Eu falei pra minha mãe, eu estudei essa grana que tá perdendo valor, vamos botar no Tesouro Selic. E aí, nesse meio tempo, a gente não parou de estudar. A gente começou a passar o dia inteiro, às vezes, estudando sobre o mercado financeiro. A gente foi para a área de empreendedorismo também, começamos a desenvolver essa mentalidade empreendedora, que foi o nosso start, essa página que o Arthur falou, a Status Investidor. A Status Investidor foi a primeira vez que vocês deram a cara no Instagram, inspirado no Nigro, no Perini. Inspirado neles total. Aí a gente, no início era só as frases, depois fomos começando a perder Mas botaram a cara, botaram a cara nas lives. A gravar vídeo. E aí o legal é que, como a gente não conseguia chegar no Nigro, assim, de cara. Então, a gente foi gravando com influenciadores menores, de analistas de investimento, dono de um escritório de investimento. Tipo, vocês iam até o escritório do cara pra gravar ou vocês faziam uma call? Não, a gente fazia uma live. Uma live no Instagram. Fazia uma live no Instagram. A gente fazia bastante. A gente teve uma live que foi a primeira live assim que bateu mais de 100 pessoas no Instagram, que foi com o Danilo Bastos, que ele é muito relevante nessa área de investimentos e ele é especialista em fundo imobiliário. E aí a gente falou, cara, vamos falar de fundo imobiliário que tá bombando, ganhar dividendo todo mês, não sei o quê. E aí a gente fez uma live com ele, foi a primeira live que começamos a ganhar mais seguidores, foi crescendo. Então, 2A Invest. Assim. Ainda até hoje o Instagram é esse? Agora é 2A Educação. Como a gente abriu para carreira e tal. Justamente porque a gente começou a abrir as áreas de educação. Exato. A gente parou de ensinar só sobre o mercado financeiro e a gente começou a Isso é uma pivotada, né? Isso é uma pivotada. Tá, mas antes de... Me conta um pouco mais, vocês foram até quando e quais foram os resultados e o que aconteceu quando ainda era 2A Invest? Vocês ficaram quanto tempo? 2 anos? 1 ano e meio? A gente ficou, na realidade, até esse ano de 2025. Então, como 2A Invest. Como 2A Invest. A gente trocou de status investidor para 2A Invest em junho de 2022, né? Tô correto? Acho que é junho. Foi mais ou menos por ali. Final de 2022, né? Isso, lá para o final de 2022. No ano de 2022, os resultados que a gente teve foi o seguinte. A gente começou o Instagram e lá pro meio do ano eu tava chegando no colégio e minha mãe falou assim, Arthur, você já pensou em fazer educação financeira para os seus colegas da escola? Porque quando a gente estava estudando desde 2020, começou o Instagram em 2022, já tinha 2 anos estudando, em 2022 a gente já tinha feito estágio um mini estágiozinho ali de 1 semana numa casa de análise, numa research, e tava com conhecimento legal. Ela falou, bora fazer um programa nas escolas. Aí eu cheguei, no final de semana, organizei com a minha mãe, a gente colocou num papel, chegamos na semana seguinte pro diretor da minha escola e falou, era uma escola particular, eu tinha um desconto bom, e eu falei, eu vou fazer o curso de graça,
vamos abrir aqui pro ensino médio. Tava no primeiro ano do ensino médio, mas eu quero uma bolsa maior. E aí eles deram uma bolsa maior pro meu ensino médio inteiro, primeiro, segundo, terceiro ano. E a gente fez ali. E aí, em seguida, o Aquiles abriu no colégio dele. Então, a gente abriu... Eu fiz a mesma mas coisa o na Aquiles minha já escola. participou com você na tua escola? Isso, Sim. ele entrou nessa Entrou. primeira turma. Desde o pontapé inicial desse projeto, a gente já estava Uhum. fazendo juntos. Mas gente você já tava o fazendo que tudo fazia cada um? O que a gente fazia? Como a gente começou, eu na minha escola e o Aquiles na escola dele. Então, nós dois fazíamos o programa de educação financeira, que o nome era Roda de Finanças, porque Tá. a gente queria fazer literalmente uma sala em semicírculo, assim, para gerar mais debate, coisas assim. E aí eu fazia no meu colégio, o Aquiles fazia no colégio dele. Então, aí foram nossos primeiros parceiros, o Colégio Coque Balneário e o Colégio Energia de Balneário também. E aí começamos ali. Daí depois, em 2023, a gente abriu mais turmas desse mesmo programa, aprimorou, começou a mudar as nossas estratégias em sala de aula, que a gente via que as pessoas perdiam a atenção muito rápido, os jovens perdiam a atenção Começamos muito a rápido. diminuir, né? A gente foi de 15 semanas para 6 semanas, 5 semanas de aula ali. Exatamente. Era E um negócio muito grande. aí em 2020... Mas isso era um contraturno ou era durante as aulas? Contraturno. Contraturno. Era de Contraturno. tarde, a aula de Era manhã, contraturno. Isso. fazia de tarde. Tá. Exatamente. Exato. Aí nós... Para os alunos que tivessem interesse, né? Em E aprender. aí, e tinha adesão? Sim. Tinha a nossa primeira... Bom, a nossa primeira turma... Que foi na sua escola? Que foi na minha escola. Quando a gente lançou para o ensino médio, só para o ensino médio, tiveram 2 alunos que eram meus 2 melhores amigos. Tá. Que eram o Nicolas e o Pedro. O Nicolas Pedro disse, eu vou prestigiar lá o Não, Arthur. vou prestigiar lá. Aí não tinha ninguém. Aí a gente decidiu abrir para o 8º e 9º ano. E minha mãe foi lá fazer propaganda no 8º e 9º ano, enquanto eu estava tentando desenrolar ali com o ensino médio. Minha mãe foi na sala de aula divulgar, sempre incentivando a gente. E deu boa. Daí a sala lotou, 50 pessoas. Não sei por que tanta diferença de adesão de público, mas rolou ali. E na minha escola foi 50 pessoas também. Exato. Eu divulguei pro 8º, 9º ano, de manhã e de tarde ali. Aí a gente fazia à noite, 6h45 mais ou menos, que é quando tanto a manhã quanto a tarde já tinha acabado a aula. E aí a gente fez Os com meninos 50 de pessoas. 8º, 9º e primeiro ano, assim, eles assim, o que é que eu vou aprender com esse moleque, sabe menos que eu, mais jovem, né? Muitas vezes tem isso, Exato, né? muitas vezes tem Esse isso. preconceito, né? Aí a gente fez esse curso em 2022, em 2023, em 2024. A gente formou 300 alunos presencialmente. Presencialmente nas nesse- turmas. Tanto na escola nessas dele turmas. como na sua. Exatamente. E aí, E deu dinheiro ou foi só pra bolsa? quando a gente tava lá para 2023, 2024, aí a gente começou a criar outros programas complementares para vender no final. Então, no final, a gente fazia um encerramento com os pais e aí a gente vendia algo maior que fosse aprofundar mais no conteúdo de Por exemplo? investimentos. Por exemplo, teve uma vez que a gente abriu uma mentoria pais e filhos, na qual a gente ajudava o pai a desenvolver atividades com o filho, para que o filho pudesse ganhar dinheiro, organizar o dinheiro e investir o dinheiro. Tá, e aí a sua mãe participava também, Aí pra ajudar. a minha mãe, nessa mentoria, era mais eu e o Aquiles ao vivo. E as outras mentorias também, quando a gente fazia, era mais eu e o Aquiles ao Sempre vivo. vocês dois. Sim. Isso. E essa mentoria Pais e Filhos, ela foi a primeira mentoria que a gente fez e que a gente conseguiu ali uma turma de mais ou menos online, umas 30 pessoas, vamos colocar, foi bem Custava legal. quanto? Custava o ticket, 197, né? o ticket de 297 ali depois, quando começou, e mais ou menos nessa Por faixa. mês ou por ano? A gente cobrou ali na primeira por um pagamento cronograma único ali, de um cronograma quanto de tempo? 3 meses. 3 meses, 3 tá? meses, exatamente. A gente começou Então, pequeno, 30, né? ou seja, começou a pingar o dinheirinho, né? Começou a pingar. Começou a pingar. E aí foi quando o lançamento dessa mentoria coincidiu logo quando a gente apareceu no podcast presencial do Joel J. Ah, foi? Vocês foram que lá com foi o Joel? em fevereiro de 2024, que foi uma coincidência, digamos assim. Na verdade, vamos colocar que foi Deus também. Claro, sempre é ele. Sempre é ele, com certeza. Que Era um podcast com o Caíto Maia com o Caíto Maia e com a doutora Carla Sarne. A gente não tinha sido convidado, nada, a gente estava na plateia. assistindo. E aí, quando o Joel abriu para perguntas, eu já estava pensando na minha, o Arthur já tinha meio que a dele. Aí a mãe do Arthur foi lá e falou, faça pergunta, não sei o quê. E aí empurrou todo mundo pra cima, empurrou o Arthur pra cima, o Arthur chegou de pé, conseguiu fazer a pergunta. Aí o Arthur, no dia do podcast, ele tava de aniversário.
E aí o Joel, ele desceu lá, deu um abraço no Arthur, me cumprimentou depois também. Depois que acabou o podcast. Depois que acabou, Mas vocês apareceram no podcast fazendo pergunta. Exato. Depois dessa pergunta que ele fez, o Joel desceu, cumprimentou a gente, perguntou, quantos anos vocês têm, não sei o quê. Daí o Arthur tava fazendo 17, eu tinha 16. E aí a gente deu um presente pra ele, que a gente já tava com o presente na mão com um quadrozinho. E aí foi a hora que o Joel chamou o Arthur pra falar um pouco ali no palco. O Arthur deu um pitch, o Joel começou a fazer umas perguntas. Aí subiu eu e a gente fez um pocketcast com o Joel. Tudo por causa dessa pergunta. Uns 15, 20 minutinhos que ali. Bom. Que ele tem no YouTube, o episódio 156. Que legal. Foi ótimo, assim. A gente conseguiu impactar muitos pais, muitos jovens, pessoas que nos conheceram, começaram a nos seguir, que entraram na nossa... E aí o 2A Invest cresceu. Isso.